Bom, hoje nós vamos falar sobre educação infantil. Educação infantil que é a primeira etapa da educação básica e é direito de todas as crianças até os 6 anos de idade. Mas é claro, quem vai falar sobre educação infantil com a gente é a coordenadora pedagógica, ela que é então especialista em educação infantil. Valentina, tudo bem? Tudo bem, obrigada. E você? Valentina, primeiramente, o que é educação infantil? Bom, educação infantil são os primeiros 6 anos da vida da criança, né? No Brasil tem, a partir dos 4 anos, obrigatoriedade de ir para uma pré-escola, né? Mas a educação infantil, ela começa desde o berçário, desde os 4 meses, né? Que você já pode levar a criança para o berçário. Aí é aquele período onde ela vai ter os momentos mais importantes da vida dela, porque ela tem os momentos onde ela tem as maiores sinapses, então ela está com aquele estímulo que a gente oferece para aquela criança, ela vai absorver melhor, ela interage com outras crianças. Em teoria, ela tem um maior aprendizado da vida dela nesses primeiros 5 anos. Então, a educação infantil, ela oferece aquilo. Ela oferece os estímulos necessários para a criança se desenvolver, incentiva a parte da interação social, das relações interpessoais. Uma criança que vai para a educação infantil, ela tem uma evolução maior em teoria do que uma criança que entra mais tardiamente na escola. Então, basicamente é isso. Bom, Valentina, uma coisa que os pais têm muito em relação assim, poxa, mas meu filho começar tão cedo, né? Qual que é a importância, Valentina, para quem está em casa possa entender o porquê colocar mais cedo o seu filho, então, ou num berçário, ou colocar a partir dos 4 anos de idade, como você falou. Qual que é a importância, então, de começar cada vez mais cedo, então, essa vida em sociedade com outras crianças? Bom, tem várias questões aí, né? Hoje em dia os pais trabalham bastante, então às vezes são necessidades mais que vontades, né? Levam para a escola, para o berçário por uma necessidade. Mas em questões de ganhos para a criança, uma criança que vai mais cedo para a escola, ela tem ganhos no futuro. Está comprovado, já tem estudos que comprovam isso. Quanto mais cedo na escola, melhor ela se desenvolve no ensino fundamental e no ensino médio. Agora, tem outras questões que são de transtornos que a gente identifica e que hoje em dia são mais comuns. Uma criança que vai mais cedo para a escola também, ela está exposta a um olhar mais minucioso, que é o olhar do pedagogo. Então, o pedagogo consegue identificar quais são as potencialidades e quais são as possíveis dificuldades e fazer uma intervenção temprana. Além de tudo isso, eles são estimulados com atividades pedagógicas que são planejadas, então eles estão com outras crianças, aprendem a interagir melhor, aprendem uma socialização diferente, o dividir, o esperar a vez. São todas essas pequenas questões que não é que uma criança que entra mais tarde não tenha e não vai adquirir, mas quem entra mais cedo ganha mais cedo, tem uma desenvoltura melhor. Então, esses são, em teoria, os ganhos que a criança tem entrando mais cedo na escola. Isso que você falando de coisas que a criança pode aprender, essas coisas minuciosas mesmo em sociedade, mas o que é ensinado para uma criança quando ela entra no berçário ou quando ela entra então na pré-escola? Primeiro, vamos colocar essa diferença, né, de creche e berçário para pré-escola. Vamos colocar então essa diferença e o que é ensinado para cada fase então, Valentina? Tá, se você vai dividir, tem o berçário, né? Depois teríamos o que seria a creche e a pré-escola, que é a partir dos 4 anos. Quando é um lugar de recreação, é diferente, né? Se é uma creche mesmo, com uma parte recreativa e não tem um planejamento pedagógico por trás, a criança vai aprender socialização, interação, recreação, essas questões mais básicas que são importantes também. Quando a escola tem uma postura pedagógica, tem um planejamento, tem um lineamento que é seguido, no caso que é da nossa escola, por exemplo, desde o berçário, as crianças têm atividades específicas para estimular as áreas que eles precisam ser estimulados. No berçário, eles trabalham a parte da oralidade, a parte da psicomotricidade, esquema corporal, que é muito importante, o reconhecer o outro. No que seria a nossa creche, que é a partir do ano 8, ano 7 até os 3 anos, eles começam a se introduzir no que são as questões mais de socialização, tem questões de conteúdos mais específicos, cores, números, um reforçamento motriz importante que a criança precisa para a futura escrita. Tem a questão da oralidade, que é muito importante, que a gente trabalha, a questão da identidade, que a gente reforça, e é nessa etapa que começa a ser mais forte. A partir da pré-escola, que é a partir dos 4 anos, tem tudo aquilo, mas já tem as exigências formais em teoria, o que são as questões de linguagem, matemática, ciências naturais.
Só que a gente aborda tudo isso de uma forma lúdica. Então, as crianças estão expostas a todos os estímulos que elas precisam ter, elas estão trabalhando todos os conteúdos que elas precisam trabalhar, só que de uma forma diferenciada. Hoje, com orgulho, a gente fala, nós temos 3 crianças na escola que elas estão lendo com 5 anos e ninguém obrigou elas a ler. Elas aprenderam naquela brincadeira diária, naquele processo que a professora fez com eles, naquele estímulo constante e tudo principalmente com muito carinho. A gente precisa trabalhar uma pedagogia do amor, cuidar daquelas crianças, entender que eles são únicos, indivisíveis, que eles têm momentos também, que eles precisam ser respeitados e entendidos. Bom, acho que para finalizarmos, já quase finalizamos já a nossa entrevista, Valentina, uma outra coisa. Meu filho vai ficar tanto tempo estudando, né? Ele começa então a partir dos 2 aninhos de idade, vamos colocar assim, e não tem tempo para parar de estudar, porque aí tem concursos, tem a faculdade, o ensino médio, o ensino fundamental que já chega aí, já está bem pertinho na porta já da criança. Esse período todo é um pouco sobrecarregado para a criança também, Valentina? Me fala um pouquinho dessa parte, então, de tanto tempo estudando e na escola. Entendo perfeitamente. Bom, eu acho que assim, o importante para os pais é entender como é que eles querem que o filho se desenvolva. Tem pais que querem que a criança com 3, 4 anos aprenda a ler e escrever, tem pais que eles querem que ela curta a sua infância, tem pais que querem que elas curtam a infância, mas mesmo assim eles tenham aqueles estímulos. O importante na hora de você pensar em levar uma criança para a escola, ou para pré-escola, ou para creche, é você saber qual que é o seu objetivo, o que você quer. Você quer que seja só recreativo? Você quer que aquela recreação tenha um conteúdo? Então, o importante é escolher uma escola que ofereça um bom currículo. Porque, por exemplo, aqui na escola, eles estudam, eles têm conteúdos, eles têm cobranças, mas é tudo de uma forma muito lúdica. É da forma que eles aprendem. Ir para a escola é uma questão prazerosa. Aquelas pequenas tarefinhas que eles fazem aqui, eles gostam de fazer. Então aqui eles estão criando aquela vontade de estudar, aquela vontade de ir para a escola. Eles não deixaram de ser crianças. Muito pelo contrário, a maioria dos pais fala, nossa, eles brincam demais. Mas todas aquelas brincadeiras, elas têm uma intenção. Então, você pensa, nossa, ele vai entrar com 2 anos, ou com 3, ou talvez no berçário, e vai ficar a vida inteira estudando. Sim, é verdade. Ele vai entrar talvez no berçário e vai ficar até os 25, 27 que vai passar um concurso. Mas essa primeira infância, o importante é cuidar onde você vai levar. Eu vou levar para uma escola que vai oferecer, que vai respeitar meu filho, que vai entender ele como criança, que vai avaliar ele da forma certa ou não. Eu prefiro que ele fique em casa e talvez eu leve só no momento certo. Eu acho que é uma questão muito dos pais se entroçarem com o que eles querem para os filhos deles, entender como é que funcionam os estágios de cada criança e principalmente se informar pelo currículo da escola. Isso é muito importante. Quando você resolve levar uma criança para uma escola, você tem que ser muito questionador. E isso é o certo, você tem que perguntar, você tem que saber, se informar, ver se os profissionais são competentes, estão preparados. Não por você ser, chato, por dizer assim, não é isso. É porque você precisa saber o que está acontecendo. Quando você sabe, você consegue apoiar, você consegue acompanhar e você consegue entender também. Então eu acho que, assim, primeiro é saber escolher, segundo, resolver o que você espera do lugar que você escolheu e terceiro, se informar se isso atinge as suas expectativas. Foi a Valentina, então, ela que é coordenadora pedagógica aqui da Escola Peixinho Feliz, né? Falando, esclarecendo um pouquinho mais sobre educação infantil. Educação infantil que é comemorada, então, no dia 25, né? Então, hoje a gente veio abordar um pouquinho desse tema. Como a Valentina mesmo falou, acho que para a criança deve ser uma forma prazerosa, estudar deve ser uma coisa gostosa, então, para a criança. E escolher bem a escola onde você vai colocar o seu filho, observar quem são as pessoas que vão ensinar, então, é muito importante, né, Valentina? Essas são, então, imagens de Olivan Yuri. Eu sou Mara Carvalho aqui nessa Paz, para a TV Ela Manda, a TV que faz a diferença.